programa de hoje a gente quer provocar você, tá? Assim, provocar você a conquistar a sua vida rica. Eu hoje vou te ensinar a ser rico. Será que dá, Kaique? Eu acho que dá, hein? Será? Eu acho que dá. É agressivo, né? Achei Promessa agressiva, agressiva. mas acho que dá. Será que dá? Temos 3 grandes especialistas na mesa, acho que dá. É possível. Será que é provável? Aí são 2 coisas totalmente diferentes. A probabilidade, ela joga contra, né? Joga, Quando a gente pensa nos números. Quando você pensa, Mas também número brasileiro, contra. Já. todo mundo quer fazer uma coisa, o pessoal passa mais tempo Sim. querendo explicar de onde veio do que para onde está indo, Sim. reclamando mais da sociedade do que buscando Entrou um solução. torcedor da seleção brasileira agora no estúdio. Que isso, cara? Vocês estão no quarto, vocês já estão bagunçados hoje, né? Ó, vamos lá. Qual foi a última vez que você realmente quis alguma coisa? O que você está fazendo para sair de onde você está, para onde você quer chegar? Ninguém compra de você, ninguém te enriquece porque você é ok em alguma coisa. O mundo não recompensa a mediocridade, nem recompensa a média. Só recompensa o excepcional. Então, você tem que encontrar aquela coisa em que você é bom, você tem que se tornar ótimo nisso. E pra te... Não, tá difícil, tá agressivo falar isso que eu ia falar agora. É mesmo? É. Mas como não sou eu posso falar. Então, aí, pra te ensinar a ser rico e muito mais, a gente tá aqui com Gustavo Cerbasi, que é mestre em finanças, criador do curso de Inteligência Financeira, foi eleito pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes, autor de 16 livros, dentre eles o best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que, aliás, citamos no programa de Dia dos Namorados, agora há pouco, e Como Organizar Sua Vida Financeira. Cerbasi, meu amigo, seja muito bem-vindo. É uma honra estar aqui com vocês para falar sobre aquilo que eu faço há 24 anos, que é educar para o dinheiro, para a riqueza, prosperidade. Muito bom estar com boas mentes para discutir esse assunto. Cansou já, Cerbasi? Do trabalho? Não dá para dizer que cansa o trabalho, porque o trabalho se renovou ao longo do tempo. Eu comecei como professor, depois consultor, teve um tempo de planejador com o escritório, depois enfatizei minha agenda para eventos, palestras. Cada uma dessas atividades foi cansando e eu fui me renovando. Eu recentemente cansei um negócio que você conhece muito bem, que é o tal do marketing digital, esse mundo online. Cara, tô com quase 50 anos e essa intensidade que a gente tem que ter de criação, conteúdo, engajamento, respeitar as métricas dos algoritmos e tal. Eu com 3 filhos adolescentes, naquele momento eu sentia um cansaço me motivando a procurar outros caminhos. Sair da linha de frente, não sou mais o one-man show, o cara que faz tudo. Estou nos bastidores hoje formando um grande time de planejadores para dar continuidade ao projeto, criar o equity no meu negócio que era inviável com uma pessoa só. O cansaço que às vezes acontece, o cansaço de comer fora de casa, pegar muito avião, perder eventos dos filhos, ele é recompensado pela insistente recompensa de pessoas que você conhece muito bem, todos os dias estão em contato, agradecendo, abraçando, apertando mão, parando a gente. Tá falando agora há pouco com o Bruno nos bastidores aqui, cara, não tem mais situação em que eu ande na rua e que alguém não me pare e fala, pô, você é o Gustavo Cerbasi? A pessoa não quer só agradecer e tirar foto, ela quer contar a história dela. Então, isso vai me motivando a continuar, até porque meu filho mais velho já demonstra querer continuar a minha carreira. Que legal. De certa forma, ele já vai sendo nutrido por esse processo de recompensa. Ele já vê aí uma carreira muito valiosa, quer fazer economia, por exemplo, e a gente vê um motivo para continuar, né? Então, não é pelos números, não é pelo negócio apenas, mas pela possibilidade de continuar transformando vidas e fazer disso uma marca da família. Caramba, que legal. Porque é interessante, né, que, eu acho que eu e o Perim começamos meio junto, a gente deve estar uns 7 anos na internet, né? Então a gente já começa a ouvir histórias assim. Nossa, lá atrás, aquele negócio que vocês fizeram mudou a minha vida, o casamento, não sei quem e tal. Você falou que você está há 24 anos. 24 então anos. você já tem histórias muito mais longas, né? Você tem ciclos de... Imagina, há 15 anos atrás eu vi uma palestra sua, não sei onde, aquilo que você falou mudou minha vida. Os lugares, né? as pessoas que encontram. Cara, você teve num evento lá em Vilhena, em Rondônia. Você nem lembra mais. Teve em Rio Branco. Aí tem que resgatar. Cara, quando que eu tive? Pô, foi a vez que eu conheci um rio da Amazônia e tal. Mas o trabalho naquela época era diferente, né? Hoje você, em 8 horas de dedicação, você cria conteúdo para milhões de pessoas. Eu, às vezes, viajava 20 horas para falar para 300 pessoas. E era como tinha que ser. O dia que eu acumulei 10 milhões de pontos em programa de fidelidade de avião, eu falei, cara, eu assisti o filme Amor Sem Fronteiras, do George Clooney, eu falei, pô, o cara virou personagem, eu tô pior que ele. Eu tô mais longe da minha família do que ele. Não, pô. Cara, parabéns, cara. Aquele filme lá é impactante pra caramba. É bom. Vocês já assistiram esse filme? George Clooney?
Não assisti. Só vi o Batman. Amor Sem Fronteiras. Amor Sem Acho que eu não Fronteiras? assisti, não. Cara, eu vou te falar. Assisti o Batman. Qual é o contexto disso? É porque ele já foi o George Batman. Clooney, Mas deve ter sido o mais flopado de todos. Né? Ah, mas eu gosto. Não, mas assiste esse filme, cara. Ele é muito impactante, sério. Vocês vão se identificar ligeiramente nisso daí também. Ó, e também estamos com o Bruno Perini, que é o criador do Você Mais Rico, professor do Viver de Renda, um dos maiores sócios do Grupo Primo, host do podcast Os Sócios e o mais novo escritor. Ah, que Seja legal. bem-vindo. Bem-vindo ao clube. Obrigado, gente, aí pelo convite novamente. É um prazer estar com todos vocês aqui. Como o Serbaz colocou, né? Mentes brilhantes e sem piada dessa vez. Porque eu já falei, é caro, cada vez mais caro fazer piada do Kaique aqui na empresa. Kaique, ele vai fazer um Reels, ficar pronto no mesmo dia, o Thiago ficar pronto no mesmo dia, o meu demora 15 dias. Depois que eu carimbo 3 dias e passo no cartório, né? Eu tenho pra mim que isso é o Kaique que não gosta da piada que eu Se faço. tem depois do alguém podcast. que tudo não, a mesma burocracia. alguém que você não pode se indispor aqui dentro da empresa é o Kaique. cara. Não, o Kaique, ele é o seu em tudo mesmo nome. É. É isso, cara, não pode se dispor, não. É politicagem, não pode incomodar. E agradeço aí o comentário do escritor, porque esse mês eu peguei firme pra escrever Agora meu vai, livro. então. Agora vai. Aí o Sebas me deu uma dica, ele falou, suma do escritório, cara, vai lá e se enterra pra escrever. Eu falei, não, amanhã eu vou Se fazer isola. isso, amanhã tem 2 podcasts pra gravar. Sempre acha. Amanhã essa não vai ser, utopia. mas na sexta eu vou fazer isso, vou Duvido. escrever. Boa. Eu Na duvido. sexta também não dá, tem um casamento de noite. Aí, tá vendo? Nossa. Mas eu farei isso ao longo do mês, mas esse mês eu tô realmente com compromisso de todo dia sentar pra escrever, pelo menos 1 hora. Eu revisei tudo que eu já escrevi, porque eu fiquei quase 1 mês e meio sem conseguir escrever, e eu vi, poxa, que tá ficando muito bom, primeiro ponto, já acrescentei coisas novas, e é questão de ritmo, né? Eu quero tentar realmente pegar uns dias pra escrever horas e horas seguidas, mas eu coloquei esse deadline, pra no final do mês eu ter pelo menos 200 páginas a ponto de falar, ó, tô com o livro pronto, mas talvez eu queira esperar um pouco mais pra dar uma rebuscada, só que desse ano não passa de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sebas, deixa eu aproveitar esse ponto aí. Eu lancei alguns livros também, mas poucos, né? Perto do que. A gente fez, acho que. Talvez a gente tenha 6 livros escritos. Sim. E a gente lançou 2. 3. Com o Lino do Turma da Mônica. 3, verdade. Lançou um infantil também, né? Aí eu queria pedir uma opinião sua, né? Eu sempre fico em dúvida sobre se a gente deveria escrever muitos livros ao longo da vida ou a gente escrever poucos livros onde a gente teve muita reflexão em cima deles, né? Porque você lançou 16 livros, Isso. não é? E aí eu fico vendo, às vezes, filósofos ou até outros autores que lançam... eu lancei 50 livros na vida. Como se fosse... Pô, um prêmio ter lançado muito livro. E quando eu vejo muito livro, vira quase que uma coisa meio... não todos, claro, né? Mas às vezes meio banal. Tipo, ele escreveu um livro, aí já escreveu outra coisa, já foi, sabe? Não foi uma obra de arte. É quase que um diário, assim. Você acha que deve lançar muitos ou poucos? Quem lança muito livro, na verdade, é muito factoide, né? Achou um modismo, uma novidade, eu vou escrever sobre isso. Geralmente é algo muito superficial ou que não dura. Bons livros, quem escreve muitos livros, tem que ter conteúdos complementares e não concorrentes. Eu tomei o cuidado de não fazer assuntos que concorriam. Quem vai dizer se você deve escrever mais livros ou não são seus leitores. Se tem perguntas sobre os livros, se tem críticas sobre os livros, se alguma ideia sua foi mal entendida, você pode fazer um outro livro para aprofundar e desmontar aquela ideia. Foi assim que eu escrevi cada um. O único livro que me deu trabalho foi o primeiro. Primeiro porque eu não queria escrever. Não foi uma ideia minha escrever, eu fiz uma apostila de curso, porque os alunos pediam, nas minhas aulas de contabilidade, que eu passasse a dar aulas de matemática, de finanças pessoais. Montei uma apostila legal, tive a felicidade entre meus alunos, o editor, falou, cara, escreve um livro. Eu recusei, ele me deu vários livros estrangeiros para eu criticar, comentar, eu dizia por que aqueles livros não podiam ser publicados no Brasil, ele me ajudou, falou, junta a sua apostila com as críticas que você fez nesses livros e faça um livro. Nasceu Dinheiro, o Segredo de Quem Tem. E me prometi que nunca mais escreveria um livro que dá um trabalho, que a gente vê o quanto consome agenda, criatividade, enfim, arrebenta. Só que os leitores do primeiro livro me mandaram enxurradas de perguntas. Elogiavam o livro, mas perguntavam, professor, como é que eu compartilho essas ideias com meu marido, com a minha esposa, que não quer falar sobre o assunto? Né? Nasceu daí Casais Inteligentes. No Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, muitos criticaram que o capítulo sobre filhos era muito pequeno. Cara, mas o assunto é tão importante, você escreveu 7 páginas, nasceu Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos, depois, 3 livros, não fala sobre investimentos, nasceu Investimentos Inteligentes. Um livro foi respondendo às dúvidas dos outros. E eu tenho uma técnica de escrever, que é, já que estão perguntando muito sobre o assunto, na época eu fazia artigos.
escrevia para um jornal, para o outro, falava aquela coluna no rádio. Hoje a gente não escreve artigos para o jornal, mas quando eu respondo a muitas dúvidas, eu vou salvando minhas respostas num banco de dados. Se eu falar, quero fazer um livro sobre, sei lá, um tema qualquer, viagens, né, que estão me perguntando pra caramba, eu tenho lá os mais de 1000 e-mails, mensagens e posts que eu respondi sobre viagens. Um dia eu resolvo fazer um livro, não vai me dar tanto trabalho. Sei. O que deu trabalho foi o primeiro. Entendi. É boa essa lógica, né? O Legal. Perini tem uma lógica de organizar bem as coisas que você escreve, né, Perini? Eu salvo. Tudo que eu escrevo assim, vê, isso aqui ficou muito bom. Eu salvo também. Onde que você Faz salva? diferença. Qual que é a estrutura para você não se perder nesse Bloco de notas, ou eu crio álbuns lá, quando eu baixo um story, por exemplo, e fica de consulta. Mas eu tenho muitas notas, por exemplo, tô lendo um livro, e eu vejo uma frase que eu julgo genial. Eu falo, caramba, essa frase aqui eu tenho que colocar no meu livro também. Uhum. Eu vou lá e faço várias anotações. Então, eu tenho muita coisa pra consultar na hora que eu vou escrever no final. Entendi. Mas o mais interessante, minha memória é boa, né? Então tem várias coisas que eu anoto, não preciso nem consultar. Às vezes eu sento pra escrever assim e vai. Aí depois eu só consulto pra ver se eu acertei certinho a data, eventos. Eu boto assim. Essa memória aí, cara, eu sempre lembro do conceito de uma frase, mas sabe quando você tenta reproduzir, sai uma frase meio torta, assim? Fica Ó? assim, como que é Não mesmo? fica tão Aí começa a falar, impactante. não, como que é mesmo? Não, era assim, não, como que é mesmo? Perde todo o impacto da Perde frase de totalmente o impacto, né? Enfim, estamos aqui também com o Kaique e Lucão, É isso, Sempre aqui, né? grandes Sempre aqui. especialistas na área de finanças. totalmente. Pô, eu vou te falar que... Não, vocês devem Eu estar tô entre melhor os que- maiores é. especialistas do Brasil, porque são Cara, a gente 5 anos gravando. a gente sabe bastante coisa, cara. São 5 anos gravando com referências o tempo todo, Deu para aprender, né? não é? Pô, não é É. possível. Vocês Pô, têm não, eu ajudei já bastante gente da família, assim, criar consciência, falar, pô, cara, começa agora, que daqui ano Sim. que vem você vai ter agradecido de ter começado hoje, faz Eu diferença. ajudo muito o time também a Porra. se organizar financeiramente. Se vocês criassem um Caramba. canal de finanças, vocês falariam tranquilamente como expertos em finanças. Cara, eu acho que ia dar certo porque... Olha que cuzão, né? Acho que ia dar certo porque a gente entende de YouTube também. Porque a gente viu vários caras bons, mas o YouTube do cara não tá legal. Isso é É verdade. verdade, né? E você vê caras que não são tão bons, onde o YouTube tá muito legal e o cara dá certo ou a moça dá certo. Né? Isso, exato. Pra É. caramba. Bom, vamos lá, eu quero abrir uma pergunta importante aqui. Ser rico, e aí eu tô falando sobre ótica material da coisa, tá? Financeira. Ser rico é pra todo mundo? Tem ordem para responder? Não, pode ir. Por favor. Bom, existem algumas pessoas que vão ter dificuldades para ser rico, porque têm dificuldade para entender o que é importante para elas. Não é uma questão financeira, de renda, de onde vieram, onde vivem, mas porque as pessoas não acreditam nelas mesmas, porque elas estão habituadas. Ajuda. Tem uma dificuldade, papai ajuda, padrinho ajuda, governo ajuda, ONG ajuda. Então a pessoa, quando ela não confia na capacidade dela, ela vai ter mais dificuldade de encontrar felicidade porque não tem fim. Tenho fome, alguém me dá uma marmita. Eu não tenho casa, alguém me dá um teto. Eu não tenho carro, alguém me dá transporte. E eu vou ter cada vez necessidades maiores e achar que eu não consigo ter o que os outros têm porque ninguém está me dando. Então, se a pessoa não tem educação para construção, para elaboração, ela vai ter dificuldades, né? Então, o primeiro passo não é nem educação financeira. Acho que é um pouquinho de educação empreendedora, para que todo mundo tenha um pouquinho daquele conceito do sobrevivencialismo. Se eu não encontrar onde comprar, eu tenho que dar um jeito de fazer. Eu, na minha infância, eu sou bem mais velho que todos vocês, eu assisti uma série... Biologicamente, o Lucão tá igual. tá É, parecido. eu o tenho Lucão tem uma 44 anos na minha idade metabólica. Tem uma eu fui na deficiência aí, né? Sim. Mas tem uma galera mais velha que assiste aqui o Primocast, que ouve o Primocast, que com certeza tem dos meus 50, os meus 49 anos ou mais, ouviu falar ou assistiu uma série que eu assistia lá atrás, os Waltons, né? Uma série americana, não sei nem se é boa, eu era criança quando eu via, mas eu achava muito louco que esses caras viviam no meio do mato e os caras faziam tudo. O cara pegava o serrote, cortava madeira, fazia a mesa, caçava, desossava o bicho, assava. Puta, eu queria um encantamento por aquilo, que eu imaginava que se minha vida eu não tivesse emprego, eu ia viver que nem os Waltons. Cara, eu ia me enfiar no meio do mato e ia fazer minhas coisas. Meio Robinson Crusoe também. O Brasil é muito generoso em termos de terra, clima, fertilidade. Você plantar qualquer coisa no fundo de casa, vai dar. Nós temos clima e solo para tudo. As pessoas não se mobilizam para isso. Tá? Eu não consigo entender como que mesmo numa comunidade, mesmo aquela dificuldade que passa o esgoto atrás da casa da pessoa, o pessoal não consegue mobilizar para aproveitar esse esgoto, uma compostagem, um tratamento e fazer uma cozinha coletiva
né? Sei lá, vamos fazer um biodigestor que consuma aquele esgoto, né? Não deixa ele criar ratos lá embaixo. Por quê? Porque nós não somos estimulados a esse tipo de construção. Eu acho que enriquecer é para todos. O conceito de enriquecer não é necessariamente chegar a 1 milhão, 10 milhões de patrimônio, ter uma casa espaçosa, um carro conversível. Isso é status, né? Mas enriquecer, num conceito que a gente tem que desdobrar um pouco mais aqui, é para todos, sim. Mas será que enriquecer também não tá ligado a um pouco de o cara ter um talento, uma predisposição? Eu penso assim, cara, às vezes a gente ouve histórias, né? Pô, tipo, vocês aqui que são caras fora da curva ou empreendedores muito bons, eu fico pensando aqui, cara, será que esse cara, na verdade, ele não é o, sei lá, é o Mbappé, ele não é o Neymar do empreendedorismo? Tipo assim, cara, não adianta, não dá pra ser igual a esse cara. Se o Neymar abrir uma escolinha e ensinar a jogar futebol, eu não vou conseguir jogar igual a ele. Será que não é uma coisa que realmente tem a ver com uma coisa mais individual, assim, do ser humano? Você tá falando de uma paixão, Eu né? acho que não. Você tá falando de uma paixão. Do cara ter, tipo, o cara tem um talento, realmente não é pra todo mundo. Puta, é pra poucos mesmo esse negócio. Eu acho que você julga a gente fora da curva que a gente tá aqui. Mas quantas pessoas mais inteligentes só não estão aqui e você não conhece, não acha que é fora da curva? Aqui do ponto de vista financeiro a gente teve sucesso. Mas até voltando à primeira pergunta, enquanto o Serbaz respondia, e dando também a César o que é de César, você falou dos livros que mudam a vida das pessoas. O primeiro livro de educação financeira nacional que eu li foi o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E durante o Perini e a Malu são ricos, olha são só. milionários. Não, questiona. Exato, teve um grande impacto lá atrás, porque durante um tempo, toda namorada que eu tinha, eu dava o livro pra ler. E eu já identificava de cara o perfil também na pessoa. Falava, ih, gastadora, né? Isso aqui não é pra ser sério, então. Aí vi, poupadora. Então isso aconteceu de fato, porque eu achei um baita livro. Durante muito tempo o Serbaz foi uma referência, até hoje é um orgulho ter você aqui com a gente, também na FinClass, né? Vai sair a aula. Mas voltando a essa questão da riqueza, enquanto o Serbaz respondia, eu estava pensando no que é ser rico hoje. Porque para muita gente, pensa assim, eu sou classe média, então não sou rico. Rico é o meu primo que tem um carro na garagem, um carrão, uma casa de praia. Ele é rico. Só que se a gente volta lá atrás, né, comparando a humanidade de hoje com a humanidade do passado, não precisa voltar muito no passado não, você volta 100, 200 anos, qualquer família de classe média hoje é muito mais rica do que famílias riquíssimas lá atrás, pensando no que eles podem conseguir pelo dinheiro que eles têm. Uma vez a Forbes ou a Fortune, não lembro agora, lançaram um ranking com as pessoas mais ricas da história da humanidade. E lá eles colocaram Cleópatra, Júlio César, pessoas que dominaram porções gigantes do mundo conhecido naquela época. E colocaram também bilionários americanos, como por exemplo Rockefeller, o Carnegie, que fez fortuna com aço, e corrigiram o patrimônio pela inflação. E dentro dessa lista atualizada, o Rockefeller era o número 1 da lista. Então ele estava à frente do Júlio César, por exemplo. E um detalhe interessante, Rockefeller não viveu há tanto tempo assim. Ele morreu durante o século XX. E ele era o homem mais rico dos Estados Unidos, na lista era o homem mais rico do mundo, sendo que durante quase toda a vida dele, ele não teve energia elétrica. E não porque não havia sido inventada, né? Não tinha energia assim pelas cidades. Até havia, mas o principal produto dele era querosene para iluminação pública. Então, energia elétrica disruptaria o produto dele. Então, ele voluntariamente não usava energia elétrica, falando, esse negócio é muito perigoso, é muito melhor ter querosene em casa, assim, em grandes quantidades. Né? Aí, depois de um tempo, ele se deu por vencido. Ele viu, não tem como, vou começar a usar energia elétrica. Mas pensa que esse cara, ele tinha uma casa sem energia. Hoje as pessoas, até humildes aqui no Brasil, uma grande cidade, têm energia elétrica. Ele não tinha acesso à informação que a gente tem. Na verdade, um jovem hoje, numa periferia, mas com celular e acesso à internet, tem mais informação na mão dele do que o Bill Clinton quando era presidente americano. Então, em vários aspectos, a humanidade está rica. Quanto mais para trás você volta no tempo, mais claro fica isso, pô. Hoje você tem muito menos gente morrendo de fome, ainda tem, infelizmente, comparado a qualquer outra época da humanidade. Talvez não a 2019, né, antes da pandemia. Mas você volta longos períodos no tempo, a gente já está rico. Esse é o ponto. Só que riqueza você tem mais dinheiro que seu cunhado, né? Então, mais que o vizinho, né? Exatamente. A gente tá rico, mas a minha grama não é tão verde quanto a do meu vizinho. Agora, a gente já tá assegurando o primeiro degrau da pirâmide de Maslow, tá praticamente assegurado. Agora é continuar vendo o restante da pirâmide, digamos assim. E tem um lance de entender a riqueza também, não apenas como posses, conquistas,
mas sobre você ter abundância daquilo que é importante para você. O importante para quem vive numa grande cidade é sim ter conforto, é ter segurança, é ter talvez um carro que te transporte com segurança, eficiência, potência. Uma pessoa do interior pode ser que prover a sua família, poder ter a certeza de ver o pôr do sol e não faltar nada, não ter medo de faltar saúde ao longo da vida, acho que faz uma diferença muito maior. O conceito de ser rico, ele é bastante relativo, depende muito de onde a pessoa está. E eu vou voltar ao ponto da pessoa ter predisposição para aquilo ou não, né? Vocês citaram jogadores de futebol, Neymar, Mbappé, foram descobertos logo cedo, grandes talentos e, de certa forma, foram apresentados a oportunidade de desenvolver esses talentos, né? Imagino que se Neymar tivesse sido convidado para engraxar sapatos, né, ou para ser, de repente, ajudar um professor e se tornar um educador, talvez não teria desenvolvido seu talento. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida, mas eu demorei a me considerar uma pessoa capaz de me tornar bem-sucedido. Eu fui tímido quando criança, eu comecei a praticar o esporte, eu não era dos melhores do meu esporte, eu cheguei ao ensino médio como um aluno que não se entrosava, era tímido, não conseguia participar dos grupos dos melhores alunos, o que me deu maior autoconfiança foi ter avançado no esporte. Foi a natação que me tornou um cara mais competitivo, um cara que aprendeu a fazer sacrifícios durante um certo tempo para colher resultados numa competição lá na frente. Quando eu comecei a trabalhar com finanças, eu tinha a convicção de que estava no lugar errado. Não é a sensação, eu tinha a convicção. Eu era formado em administração pública, tinha vontade de atuar em marketing, talvez na área pública, sabia que levava jeito para finanças porque eu era um cara bom de matemática, física e química, mas eu me senti entre 98, que foi quando eu me formei, até mais ou menos 2004, que foi quando eu voltei do Canadá, já tinha escrito um livro, estava preparando Casais Inteligentes que Crescem Juntos, tudo aquilo eram oportunidades que estavam chegando até mim, que eu estava fazendo o melhor possível para poder entregar ou superar expectativas da melhor forma possível. E, superando expectativas, ganhar o máximo possível para fazer o melhor pé de meia possível para logo me livrar daquela carreira. Foi quando o Casais Inteligentes começou a deslanchar que eu falei, peraí, acho que tem um nicho aqui. O meu livro me convenceu a continuar na carreira, porque até então o que eu era? Um cara responsável, um cara que usava a minha habilidade de comunicação, eu escrevia bem, era um cara bom de redação, porque eu sempre li muito, e usava essa redação para melhorar o que os caras que eu admirava, que eram os professores de contabilidade e finanças, eu ajudava o trabalho deles a ficar melhor. O professor deu aula, você não entendeu? Eu, como professor substituto, vou te dar umas dicas para você entender aqui. E os alunos aplaudiam. Ali eu me sentia fazendo bico, né? A hora que eu sair de finanças e fizer o meu trabalho, aí eu vou ter sucesso. Mas o público entendeu do jeito diferente, abraçou a causa, e eu fui me descobrir um cara de finanças algum tempo depois. Sim. Eu acho que não é muito diferente de vocês, porque o Thiago era um entrevistador no começo da carreira. Muito bem sucedido, muito competente, né? Mas você conta na sua história dos tropeços que você deu ali até encontrar o caminho e usar a sua habilidade para construir valor. Mas não você se julga, Cerbasi, um cara fora da curva, como o Lucão perguntou? Eu me julgo um cara fora da curva por dois aspectos. Eu sou muito focado, então minha esposa reclama disso, né? Às vezes está rolando um assunto na sala, eu estou prestando atenção ou num jogo, ou numa conversa, ou num texto que eu estou lendo e estão falando um negócio absurdo, eu não estou percebendo, então eu sou muito focado. Acho que o esporte ajudou nisso. E eu desenvolvi uma habilidade que pouca gente tem. Eu escrevo bem pra caramba, mas assim, não é que eu treinei técnica de redação. Minha mãe, numa fase que a renda estava apertada em casa, ela decidiu fazer alguns trabalhos para complementar a renda. Eu estudava de manhã, ela me pegava na escola na hora do almoço, como não tinha como pagar uma babá, ela me abandonava, entre aspas, ela me deixava numa biblioteca para estudar. Então, todos os dias de uma semana, durante um ano inteiro da minha vida, eu, durante 2, 3 horas, fazia lição de casa, estudava, não tinha outra coisa para fazer na biblioteca, acabava, ficava ocioso, o que eu ia fazer? Eu ia devorar livros. Eu aprendi com 11 anos de idade a ler 2, 3 livros por semana, porque é o que eu tinha para fazer, não tinha opção de fazer mais nada. E isso me ajudou a desenvolver uma capacidade de redação que poucas pessoas têm. No mundo das finanças ainda, quem tem olho é rei, né? Os caras que são bons de números vão estudar finanças. Poucas pessoas que são boas de redação vão estudar finanças. Conquistei meu espaço. Cara, eu tava refletindo um pouco sobre o que vocês estavam falando, assim. O Lucão falou, poxa, tem coisa que não dá pra ensinar. Eu concordo, né? Eu vejo
Hoje, no mundo de finanças mesmo, em vários outros, especialmente na internet, no marketing digital, né, que você mencionou, pessoas que ficaram ricas por um motivo, querendo ensinar pessoas a ficarem ricas fazendo algo que essa daqui nunca nem experimentou na prática. Ou seja, não existe legitimidade e muitas vezes nem experiência, e muitas vezes nem conhecimento profundo sobre isso, para que você ensine alguém a enriquecer no lugar onde você não enriqueceu. E aí isso aqui me traz o raciocínio de que realmente tem coisas que não dá para ensinar de fato. Como, por exemplo, ensinar a jogar bola. Né? Você pode desenvolver o talento de alguém que já possui? Acredito que sim. Você pode desenvolver a habilidade de alguém que já chegou num nível mínimo? Acho que sim. Mas você não consegue transformar alguém num Neymar. Só que qual que é a reflexão? A reflexão é que, para mim, o esporte e o empreendedorismo são coisas completamente diferentes. Por mais que você tenha alguns princípios que permeiam os dois. Por exemplo, não me parece inteligente você querer enriquecer através do esporte. Por mais que a gente tenha Neymars da vida e Cristianos Ronaldos da vida. Então, eu lembro de conversar com alguns amigos atletas e eu lembro da insatisfação de ser o segundo lugar. Cara, você vê um atleta que está entre os melhores do planeta inteiro e que treinou por 15, 20 anos consecutivos. Ou seja, só tem uma pessoa no meio de 8 bilhões de pessoas que é melhor que você em alguma coisa. E aí você ficou 1 milésimo atrás dessa pessoa que é 1 milésimo mais que você, 1 milésimo melhor. E aí você pega e você não é reconhecido por ninguém. Você não é lembrado por ninguém, você não tem patrocínio, você não ganha dinheiro. Já no mundo dos negócios, o primeiro lugar ganha muito dinheiro, o segundo ganha muito dinheiro, o terceiro ganha muito dinheiro, o quarto ganha muito dinheiro, o quinto ganha muito dinheiro. Ou seja, se você tiver, cara, assim, num primeiro quartil aqui da sociedade, você vai ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Só que o que eu penso já que a gente tá falando sobre enriquecimento e não sobre propósito, né? Se eu tenho a disciplina para ser um atleta nível global, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, seja lá o que for, se eu aplicar o que me permite chegar nesse nível de alta performance nos negócios, seja na disciplina, seja naquela vontade de crescer, seja na competitividade, seja nessa ambição, não tem como eu não sou um empreendedor bem-sucedido. Né? Então, realmente acho que não dá para você ensinar alguém a ser Neymar, mas eu acho que dá para ensinar as pessoas a cuidarem melhor do dinheiro, a fazerem melhores negócios, talvez multiplicarem mais seu capital. Talvez não dê para ensinar alguém a ser o Elon Musk, mas dá para ensinar alguém a organizar melhor os seus negócios. O Elon Musk não consegue ensinar alguém a ser como ele, nem que ele quisesse, porque foi uma conjuntura que produziu o Elon Musk. Isso. Em 1000 realidades paralelas, ele está quebrado. Em uma, ele construiu uma empresa que está lançando foguetes a Marte e deu certo. E fazendo o foguete dar ré, entendeu? Porque imagina, e botando chip na cabeça. Imagina agora. Eu chegando pra você há 10 anos e falando, Thiago, eu tive uma ideia aqui de lançar foguetes pra Marte. Você falou, cara, tá maluco, ninguém faz, quem faz isso é a NASA. Tá maluco. Então foi quando o Elon Musk chegou pra alguém e falou isso. Então a chance dele dar errado era muito, mas muito maior do que a chance de dar certo. Só que ele assumiu tanto risco que quando deu certo ele ficou muito, muito rico. Mas voltando à sua reflexão e à pergunta que o Lucão fez, eu tô refletindo aqui e... sabe, talvez surpreenda alguns, né? Porque eu faço aquele perfil no Instagram que eu me acho muito, mas eu não me acho fora da curva em vários aspectos. Porque se eu penso no meu pai em termos de inteligência, eu me acho um cara inteligente. Meu pai me bota no bolso aqui, ó. Fala 5 idiomas, a memória dele é tão boa, até melhor do que a minha. Só que o meu pai, ele viveu num mundo que não tinha essas chances exponenciais que a nossa geração, principalmente essa geração que está assistindo agora pela internet, tem. Porque lá atrás, para você conseguir fazer um negócio com escala, você tinha que ter uma organização gigantesca, era muita gente abaixo de você. Hoje em dia, uma pessoa com um celular consegue vender para 1000 pessoas um produto de R$1.000, ela faz 1 milhão. Então as ferramentas tecnológicas fazem com que as pessoas medianas hoje consigam produzir resultados que só as pessoas realmente muito fora da curva do passado conseguiam produzir. O Serbasi falou, escala na época que ele começou era viajar para dar paz para 300 pessoas. Baita escala. Hoje quase todo mundo que tem lá 1000 amigos publica um story, vai ter 300 pessoas assistindo. Então já tem muita gente assistindo. Então o que eu vejo é que, para quem quer ficar rico, você tem 2 mundos. Essa é uma ideia do Nassim Taleb. Ele fala que existe o mediocristão, que é o mundo das coisas naturais, e o extremistão, que é o mundo das coisas criadas pelo homem. No mediocristão, por exemplo, você tem médias que coordenam aquele mundo. Se eu pego um grupo de 1000 pessoas, de homens, e faço lá a medição da altura de cada um, eu vou produzir um negócio chamado curva de Gauss.
eu vou ver que eu tenho poucas pessoas abaixo de 1,60, poucas pessoas acima de 2 metros e a grande maioria oscilando em torno de 1,70. Você tem isso aqui. Se você tem lá, por exemplo, a altura dos homens e a quantidade, a maior parte em torno de 1,70. Agora, se eu faço a mesma coisa com o rendimento que as pessoas ganham no ano, se eu pego 1.000 pessoas, eu não vou ter uma curva assim. Porque nessas 1.000 pessoas eu posso ter o Guilherme Benchimol, que tem bilhão. Ele leva a curva lá para a ponta. Fica um gráfico de cauda longa. Então, é outra dinâmica. Se você, por exemplo, adota uma profissão do meio cristão, o que é isso? Do mundo das coisas naturais. Pô, você é um cara que trabalha vendendo seu tempo, vendendo sua hora por um valor fixo. Você faz consultas, é um nutricionista, é um dentista. Você vai ter que atender mais ou menos 10 pessoas no dia. Então vai ter um teto para o que você pode fazer. Quando é que você consegue ir para o extremistão? Quando você cria uma escala com muita gente abaixo de você. Agora, se você trabalha com rede social, aí você pode vender para uma pessoa, pode vender para 1.000 de uma vez ou para 10.000 de uma vez. Você, do nada, em um lançamento, pode fazer mais dinheiro que fez na sua vida inteira somada. Como já aconteceu com você lá atrás. Comigo, com o Serbase. Com o Serbase talvez não, porque já tinha mais dinheiro acumulado, né? Quando começou a fazer o lançamento. Mas são mundos diferentes, Thiago. Então, um cara que é totalmente na curva, ou até abaixo da curva, se ele tiver com a ferramenta que dê mais escala para ele, pode ter um resultado maior do que caras muito inteligentes, inteligentíssimos, mas que não usam a ferramenta para isso. Sabe que eu tenho estudado muito essa questão da inteligência, até porque eu tenho 3 filhos, né? Além de especialista em finanças, sou especialista em reprodução humana. E 3 filhos muito diferentes um do outro. Uma que estuda pra caramba, outro que tem uma vida social muito intensa, outra que ama o esporte. E você fala, pô, o que é melhor? Difícil saber o que é melhor, mas na verdade a gente vê que saber desenvolver as diferentes inteligências ajuda muito. Você falou que seu pai é muito inteligente, muito sábio. Meu sogro era um cara que assistia aquele, acho que era Show do Milhão, Jogo do Milhão do Silvio Santos. O cara acertava tudo, não errava uma, né? Mas, pô, vamos inscrever o velho para ficar rico lá. Mas não basta inteligência. Você tem que saber acumular algumas atividades, algumas habilidades, e você tem que estar disposto a fazer o que a maioria não faz. E isso faz muita diferença. O cara pode ser muito inteligente, mas ele não está disposto a montar um canal digital e começar a usar os recursos deles, expor a cara dele e testar alguns modelos. Então, se ele não quer fazer o que outros estão fazendo, ele não cria a possibilidade de prosperar. Voltando ao que o Thiago comentou do esporte, o esporte realmente, muito pouco provavelmente, vai ajudar a prosperar. É quase que como jogar na loteria, né? A estatística joga contra. Mas o esporte te ajuda a desenvolver habilidades que a escola não te dá. Competir em equipe, estratégia, o que você faz durante meses para performar na final de um campeonato. Não importa se é de xadrez, se é de saltos ornamentais ou de corrida, mas o esporte ele te traz o setup do sacrifício, não sacrifício duradouro. O cara só vai praticar o esporte se tiver a competição no fim do ano. Se é treinar, ele desiste. Então, eu fui velocista. Pô, quer coisa pior que você nadar 5 km por dia para no fim do ano nadar uma prova de 50 metros, né? 22 segundos para ver se você consegue ganhar 0,1. Por quê? Porque a intensidade daquele momento justificava nadar 5 km por dia. Então, o esporte, ele nos proporciona aquilo que é proposto, que eu proponho no planejamento, que é, cara, faz um sacrifício, mas não é um sacrifício até os 65 anos de idade. Faz primeiro um sacrifício para viajar daqui a 3 meses. Comemorou? Faz agora um sacrifício para dar uma festa daqui a 6 meses. Incorpora o hábito do sacrifício como uma gincana na sua vida, não como um sofrimento. Porque a gente vê 90% da população fazendo sacrifício porque acha que a vida tem que ser sacrificada. Ele escolheu aquela casa, ele escolheu aquele meio de transporte, ele escolheu viver naquele lugar. E o que dá para fazer é sacrifício. 3, 4 horas por dia no transporte público, trabalhando por salário baixo, espalhando conta na mesa para ver conseguir pagar, porque a vida é sacrificada. Não vai enriquecer. Ele tem que mudar alguma coisa, né? Talvez o sacrifício de morar mais longe, de tentar trabalhar no interior, longe da família. Um projeto de 2, 3 anos de sacrifício para virar uma chave. Curiosamente, quem que é o maior vilão? A sociedade. As pessoas se impõem sacrifícios porque querem mostrar para a família que dão uma casa para os seus filhos, que conseguiram comprar um carro, uma moto. Geralmente o cara que não está dando certo, que se muda para um outro país, fala, cansei desse país, que é uma desgraça, Brasil, que não dá para crescer, vou morar na Inglaterra, na Irlanda. O cara vai fazer sacrifício. Ele vai andar de transporte público, ele vai comprar carro dividindo com 3 pessoas, vai dividir moradia com mais 3, 4 amigos, morar num porão, e depois de 4, 5 anos o cara está prosperando. Porque a sociedade parou de cobrar dele o status. Então
aceitou o sacrifício na vida. Então a gente não quer propor o sacrifício que a vida tem que ser sacrificada. Você tem que buscar o prêmio dali a alguns meses. As pessoas não têm essa dificuldade. Não, e você citou, né, particularmente aí Irlanda, por exemplo. Eu morei lá, né, 6 meses. E é um lugar que te cobra muito pouco o status. De tipo assim, cara, você vê um lugar super organizado, uma renda alta, acho que um salário mínimo lá de 1.400 a 1.500 euros ali. E, cara, galera andando de carro velho, mora de aluguel, não sei o quê. Tipo o assim, povo é feliz, Lucão. Feliz pra caramba. É país bizarro. Pobre, país pobre que cobra status. Bizarro, cara. Acho que todos nós temos uma história de pobreza aqui. A gente quer provar pra sociedade que cresceu. Não, na Irlanda, se o cara vê o sol, o cara já... Puta, cara. O dia mais feliz da minha vida aqui. É isso aí. É loucura, velho. É muito doido isso. Quanto de dinheiro já passou pela sua mão? Já parou pra fazer essa conta? Se você tem 20 anos e 2 anos de trabalho, considerando o 13º e um salário de R$ 1.500, já passou na sua mão R$39 mil. Eu acho que é mais do que já tinha passado na mão do Kaique quando ele tinha 20 anos. Se você tem 30 anos e um salário de R$3.250, já passou na sua mão R$500 mil. Se você tem 40 anos e um salário de R$3.500, já passou na sua mão o valor de R$1 milhão. O que importa não é o quanto dinheiro passou pela sua mão, mas quanto ficou no seu bolso. Talvez o valor te surpreenda, principalmente se você concluir que já passou R$1 milhão na sua mão e você não tem um valor considerável guardado ou investido. Se você quiser a minha ajuda para não se frustrar novamente no futuro em relação ao dinheiro, sabendo gastar melhor ele, investindo com segurança e fazendo mais grana, eu quero te convidar para o evento gratuito A Sua Vida Rica. Vão ser 4 dias de aulas seguidas no YouTube, ao vivo e gratuitas, que vão acontecer entre os dias 3 e 6 de julho, às 8 horas da noite. Para participar, a única coisa que você precisa fazer é tocar no botão e garantir o seu lugar. Então vamos juntos construir a sua vida rica. Agora, tá falando de sacrifício, né? É muito interessante, assim, é muito reflexivo o sacrifício, o conceito do sacrifício, a etimologia da palavra sacrifício, né? Porque eu não sei se a gente usa corretamente essa palavra, sabia? Eu entendi o que você falou e eu concordo com tudo que você falou, tudo, absolutamente tudo. Mas o sacrifício, por definição da palavra, ele geralmente é algo bom. Porque é quando você abre mão de algo menor para algo melhor no futuro. É tipo você deixar de gastar R$10 hoje para ter 20 a amanhã. É a gincana que eu mencionei. Exato. A etimologia da palavra sacrifício remete a você transformar algo material em algo divino. É isso que é o sacrifício. As pessoas, elas usam a palavra sacrifício, né, de uma forma pesada e ruim. Não é? O conceito que a gente atribui a sacrifício é geralmente uma coisa pesada, mas eu entendi o que você falou, assim, as pessoas, elas vivem uma vida sofrida, né, assim, não é isso que traz riqueza. Pô, quando eu escrevi o livro do Meu Milhão, sem cortar o cafezinho, é porque não é isso que vai te deixar rico mesmo. Não. Se eu cortar o café, cara, eu vou ser infeliz, eu vou ser triste, e aí talvez as poucas coisas que eu tinha que me davam algum tipo de prazer, eu vou acabar com elas. Eu não aguento muito tempo, né? E as pessoas acham que a vida da escassez é o que vai te levar à riqueza. E na conta, no papel, até faz sentido, né? Em algum momento isso acontecer, mas na prática, na vida real, né? Na prática a teoria é sempre outra, né? Ou na teoria a prática é outra. Então assim, a gente olha para o Brasil, né? E o Brasil, a gente tem 78% das famílias endividadas, tá? Nossa, mãe. E é bizarro. E aí eu queria perguntar para vocês duas coisas ao mesmo tempo aqui. Primeiro, por que o brasileiro cuida tão mal do dinheiro que ele conquista com tanto esforço? Cara, por que o brasileiro cuida tão mal do dinheiro que a gente conquista com tanto esforço, cara? Porque a gente é capaz de, sei lá, ficar 4 horas, 5 horas por dia no transporte público, se arregaçar lá para trabalhar, para pegar o dinheiro no final do mês e, cara, e pagar uma experiência num bar, num boteco, num cinema, num restaurante, num rodízio e acabar com tudo que a gente passou o mês inteiro construindo. Então assim, como que o brasileiro consegue cuidar tão mal do dinheiro que a gente conquista com tanto esforço? E depois disso, cara, pensando em quem não quer seguir a média dos brasileiros que lidam mal com o dinheiro, qual hábito essa pessoa tem que mudar imediatamente? Bom, o brasileiro, ele lida mal com o dinheiro porque, vamos falar primeiro de forma genérica, não há educação financeira nas escolas, né? Mas na verdade não há uma educação financeira, não havia uma educação financeira na sociedade.
E as pessoas não pensam de forma estratégica. Do que eu vou fazer para estar onde eu quero daqui a 5, 10 anos. As pessoas pensam de forma tática. Eu ganho 2.000, o que eu posso fazer com 2.000? Então, as decisões de consumo das pessoas são sempre relacionadas ao quanto ganham no mês e não ao que precisa fazer para estar bem daqui a 5 anos. Pelo esse dado que o Thiago falou, o cara pensa assim, ó, eu ganho 2.000 e meu limite é 2.000, então eu tenho 4.000 para gastar. Então, um pouco a lógica. Não, cara, tem que saber que 2.000 não é suficiente, cara. Eu não vou adotar um padrão de vida com 2.000. Se eu ganho 2.000, eu tenho que investir talvez 1.800. Eu vou pedir para morar com meus pais, eu vou dividir casa com 10 amigos, eu vou fazer o que for preciso para investir 1.500, 2.000 por mês em qualificação, em pós-graduação, em graduação para quem não tem, para me ferramentar, para aumentar minha renda. Só dar um pause aqui, que o Sebastião é uma coisa muito, muito poderosa. Eu nunca tinha ouvido isso dessa forma. Eu só queria, porque é muito importante o que o Sebastião falou aqui. Olha o que ele disse. Ele falou assim, ó, as pessoas elas vivem com base no quanto elas ganham no mês. E elas deveriam viver com base em onde elas gostariam de chegar daqui a 5 anos. Exato. Isso é muito diferente, inclusive, do viver com base no quanto você tem de limite de cheque especial. Sim. Então, essa inversão de lógica é muito positiva, porque você está olhando para o destino, né? Exatamente. Cara, isso é mas muito eu gostei disso que ele falou também, que tipo assim, você não aceitar que, tipo assim, cara, não vou aceitar que eu vou ganhar R$2.000, que eu vou viver com R$2.000. Não deve, até porque não é porque, mas a minha profissão, cara, o que você faz? Você é faxineiro? Cara, tem cara que abre empresa de limpeza. O cara que é pintor, que faz direito, e faz direito não é caprichoso, porque ele fez um curso, não sei se é no Senai, enfim, ele fez um curso técnico, que tem a ferramenta certa para pintar melhor que os outros. Economiza tinta. Ele não fez um bico. Tem muita gente que perdeu o emprego, vai fazer o bico, acha que está fazendo legal, pinta a casa de 2 amigos, né? Os amigos agradecem, ele acha que é bom, sai anunciando o trabalho dele e só vai tomar na cabeça, só vai receber metade do pagamento porque não conclui o serviço. O cara que se aperfeiçoa, que se torna um bom pintor, que adota padrão, ferramenta certa, esse cara vai ser reconhecido, indicado. Se você tentar contratar o cara de novo, você não consegue, porque daqui a um tempo ele está trabalhando para um arquiteto, está exclusivo, foi para trabalhar numa consultora. Chega uma hora que esse cara, se ele bater no teto e ver para onde não tem mais crescer, ou ele vai montar um negócio que ele forma pintores, ou ele vai morar fora do Brasil, ele vai fazer renda. O problema é que o brasileiro não consegue se qualificar, primeiro porque ele se ilude, ele trata o trabalho como bico, os amigos iludem também, né? Contratam, não falam que ele não está legal e, enfim, passa como passou e ele vai tentar vender, não vai ser bem sucedido. E ele vai tentar lidar durante muito tempo de forma remediada com esses fracassos que ele tem, porque ele não se capacitou, não se profissionalizou para tocar o trabalho simples como tem que ser tocado. Por outro lado, se a pessoa percebe que para aumentar a renda ela tem que ter ferramenta, currículo, fazer coisas que outros não fazem, fazer de um jeito diferente, não vai faltar trabalho. Um trabalho comum, empregado doméstico, por exemplo. Puxa, só faz limpeza? Não, se o cara tem conhecimento, se a mulher tem conhecimento de cozinha e faz uma refeição dos deuses, nossa, se eu não puder manter essa pessoa, eu vou indicar e ela vai se receber bem numa outra casa, daqui a pouco ela deixa de ser empregada doméstica e vai ser apenas cozinheira. Um upgrade. Daqui a pouco, sendo apenas cozinheira ganhando mais, ela vai fazer um curso de gastronomia, vai virar chefe de cozinha, trabalha num restaurante. Estamos falando da pessoa desenvolver habilidades, muitas vezes, na área que ela gosta. Fazer o que se gosta. Tome muito cuidado com essa frase, né? Que fazer o que se gosta não é trabalhar com prazer. Não é achar que, nossa, minha vida é uma maravilha, né? Porque eu gosto de fazer massagem e vou abrir um spa, né? Não. Fazer o que gosta é fazer aquilo que você tem facilidade de aprender. Se uma criança é exposta a biologia, matemática, geografia, física na escola, é para ela testar diferentes caminhos e descobrir o que ela gosta mais. Se ela tem facilidade de aprender matemática, alguma coisa na área de exatas será menos sacrificante para ela do que uma pessoa que tem que aprender do zero. Aquilo que a gente está falando do jogador de futebol, dá para chegar a ser um Neymar? Olha, ou o cara nasce nato, né, com habilidades, ou ele treina muito para chegar perto. Agora, vai treinar muito quem gosta de treinar. Se eu pegar um cara que não leva o menor jeito de futebol, treinar muito dele, ele vai tentar ser um jogador de futebol, vai sofrer pra caramba e não vai conseguir. Se ele ama aquilo, ele chega perto, ele vai fazer uma carreira. Não vai ser o Neymar, vai ganhar razoavelmente ok, mas vai ter, vamos dizer, uma facilidade de desenvolver aquela carreira que outros não têm. Então, um bom caminho presta atenção no que você gosta de fazer. Crie um plano para abandonar o que você não gosta de fazer. Foi o que eu fiz várias vezes na minha carreira.
Pô, eu amava dar aula, mas a hora que me fizeram dar aula 14 horas por dia, que eu comecei a perder coluna, voz, né? Já não conseguia mais nem ter tempo com a minha esposa, recém-casado, cara, vou bolar um plano para diminuir isso aqui. Qual que é o plano depois de ser professor? Cara, deu um jeito de me tornar palestrante, bom pra caramba, você recebe, mas passa 30, 40 horas por semana no avião. Levei bronca até de aeromoça, falando, cara, você tá voando demais, nosso sindicato não permite fazer isso. Tava longe de casa, bolei um plano para diminuir o ritmo das palestras. Marketing digital, mesma coisa. Tô lá em casa trabalhando, mas o tempo todo me expondo. Vou bolar um plano para me recolher desse excesso de exposição. Então, tem um plano para sair do que te incomoda. Tem um plano para avançar naquilo que é mais fácil para você. Isso vai permitir a você que, avançando no que você gosta, cara, você tem que estudar 4 horas a mais por dia, aquelas horas que os outros estão dormindo, pelo menos você gosta. Você vai ter facilidade. Já não é sacrifício. É um esforço dentro de algo que é natural para você. Eu acho que a melhor forma de melhorar a educação do país é expor nossas crianças a mais oportunidades de experiências, de ter contato com atividades, de conversar com profissionais. Eu não perco uma oportunidade de expor meus filhos a experiências diferentes nas férias deles, nos fins de semana, porque eles estão ponderando o que eles gostam, o que eles não gostam, experiências que estão somando, experiências que estão subtraindo na bagagem deles. Vai ser mais fácil para eles, com certeza, escolher um caminho de prosperidade do que aqueles que, não, eu estou estudando e eu acho que na minha cidade só dá para ser servidor público, ou só dá para ser motorista de ônibus, ou só dá para ser, enfim, professor. A pessoa tem que ter uma certa vocação para aquilo, para ir bem. Senão, vai ser uma vida resignada, acomodada, sem conseguir evoluir. Acho que o negócio mais difícil aqui, pensando em tudo que vocês estão falando, talvez seja de gerar consciência, cara, nas pessoas. Acho que de diversos níveis diferentes. Sim. Tanto no moleque que, pô, nasceu ali, cara, na comunidade, na favela, o cara, pra ele ter uma consciência além da sobrevivência inicial ali, falando até de pirâmide de Maslow aqui, é difícil, né? Gerar uma coisa do cara, falar assim, putz, cara, hoje eu tenho que comer, mas se eu comer aqui e fizer um negócio aqui, dá pra ir crescendo, acho que é difícil gerar essa consciência no cara. Ou na pessoa que o cara conseguiu, o cara é bem instruído, estudou, conseguiu ter uma carreira, mas gerar a consciência de guardar dinheiro, gerar a consciência de, cara, o cara gastar menos do que ele ganha, gerar a consciência do cara planejar a aposentadoria dele. Então, não sei se o segredo aqui tá em gerar essa consciência, elevar a consciência do cara de alguma forma. Eu tive, Lucão, um tempo atrás, Maranhão. Lençóis Maranhenses, lugar que todo mundo deveria conhecer antes de ir para Dubai, para outros lugares do mundo, um dos lugares mais bonitos da Terra. E andando no entorno, né, visitando as cidades, conversando com guia, sempre me envolvo, quero saber como é que o cara vive. Pô, aí, as pessoas comem o quê aqui? Com certeza é peixe, né? Porque peixe, você jogou a rede, deu 3 minutos, tem 4 ou 5 peixes na sua rede. Aqui tem peixe demais. Sim. Eu falei, pô, o peixe é assim, e fruta tem bastante também, porque do outro lado a gente via árvores, né? Eu sempre ouvi falar de fome no Maranhão. Eu falei, não, fome é mais lá pro interior, né? Eu perguntei, mas por que as pessoas então não vêm para onde tem peixe, tem comida, tem trabalho, falando que está faltando guia para aumentar o turismo? Então, não, é falta de consciência, né? Porque a pessoa nasceu naquela terrinha, no sítio que era da família, né? O avô dele está enterrado lá e ele não sabe que tem essas oportunidades. Para ele a vida é só aquilo, né? Para mim foi difícil vir para cá. Cara, o que está faltando? Falta essa consciência de mostrar as possibilidades que a pessoa tem. O cara não sabe, né? O cara não passa nem pela cabeça dele, não passa na frente, não tá no radar, né? A gente tava discutindo sobre o porquê a gente faz o que a gente faz aqui no grupo, né? E aí na reunião de bola a gente ficou horas e horas discutindo. Por que a gente faz o que a gente faz? Né? Por que é e tal? E aí a nossa conclusão é que a gente faz o que a gente faz porque a gente quer despertar novas perspectivas para as pessoas. Não é? Despertar porque ela está dormindo, né? E novas perspectivas é porque essa consciência, né, que você está falando, que às vezes ele está lá porque ele não sabe só. E aí a gente tem um papel muitas vezes de despertar nele essa perspectiva de que existe um caminho diferente. Só que quando a gente tenta fazer isso, vai ter gente que vai comprar essa ideia, tem gente que vai passar mais tempo defendendo o que é impossível do que testando para ver se é possível, né? Então aí tem muitas possibilidades, mas o nosso papel é tentar despertar nessas pessoas a consciência, né? A nova perspectiva. Porque aquelas que conseguirem ser despertas, elas vão dar os próximos passos. Cara, e o fato é que a sociedade às vezes não deixa você ter essa consciência. Lembra um caso que teve no Twitter de um menino no metrô lendo seu livro? Nossa. E a galera metendo o pau no cara. Tipo assim, mais um iludido. Mas tipo assim, o cara tá tentando,
de algum jeito, tipo, pô, sei lá, vai que o cara tá com problemas de finanças e tudo mais, ele achou um livro pra ler e gerar uma consciência melhor. O cara tá lendo, tá lendo, né? Encontrou um assunto que ele gosta. E a sociedade amassando. O que aconteceu é que, cara, a gente tinha o livro do 1.000 ao milhão, sem cortar o cafezinho, e aí um cara lendo esse livro no metrô e saiu uma foto dele. E aí, né, eu acredito no capitalismo, né? E aí alguém que acredita no comunismo, né, e claramente critica o que a gente acredita sobre o negócio, postou sobre isso e falou que absurdo, mas alguém que acredita nessas mentiras e tal. Coitado, né? Juventude e tal. E aí começou um embate. Uma batalha. Uma batalha, assim, sensacional entre o comunismo e o capitalismo ali. Né? Esperado. E aí você fala, cara, é absurdo. E aí tem gente quase que querendo humilhar ou fazendo a pessoa se sentir mal por algo que de fato pode transformar a vida dela, assim como transformou de milhares de pessoas. Sim. Mas, cara, aí é isso. Aquela pessoa passa mais tempo querendo defender que é possível. Né? Posso pegar esse gancho? Porque você falou da questão dos endividados. E o que eu vou falar aqui não explica isso, né? Não é querendo justificar o que está acontecendo. É por isso que o Brasil tem 78% de famílias endividadas. Até porque tem família que ganha um salário mínimo endividada e tem cara que ganha 40 salários mínimos endividado. Sim. E para o cara de 40 já não vale essa lógica que eu vou colocar. Mas nós somos um país de muitos endividados, de renda média baixa, de desemprego alto. E tem um desemprego estrutural muito maior do que Estados Unidos, por exemplo. E aí vamos pensar que a gente quer contratar uma nova pessoa aqui para o Grupo Primo. Você quer contratar uma pessoa para te ajudar, Kaique. E aí você fala, pô, vou contratar uma pessoa e não é um trabalho de muita complexidade, vou pagar R$1.500 para essa pessoa. Aí você chega pro RH e fala, ó, eu quero pagar R$1.500. Só que para entrar como CLT, você tem uma série de custos. Parte do que você vai pagar até vai para a pessoa em 13º, em FGTS, né? Você está pagando a previdência dela no futuro. Mas esse custo dobra, basicamente, os R$1.500. Então, se quer pagar R$1.500 para ela receber diretamente na mão, você vai gastar uns R$3.000 para isso. Só que nós não somos uma organização de caridade. A gente só vai contratar essa pessoa se ela gerar para a gente mais resultado do que o custo que ela tem para a empresa. Supondo, para facilitar a conta, porque a gente aqui é lucro real. Então, cara, impossível falar como é que vai ser a conta no lucro real, entendeu? Mas se a gente fosse uma empresa do Simples, que paga imposto sobre faturamento, vamos supor que a alíquota fosse de 20%. Então, essa pessoa tem que gerar um certo valor, 20% vai para o governo, depois sobra os 3.000, dos quais ela recebe só 1.500. Então, ela teria que gerar 3.750. 750 vai para o governo, tem os 3.000, ela pega 1.500 para poder consumir. Só que na hora que ela vai consumir, primeiro, ganhando 3.000 brutos, já tem imposto de renda de 15%. Já toma uma pancada do imposto de renda. Depois vem imposto sobre consumo. Quer comprar carne? 30% de imposto. Feijão, 20%. Arroz, 18%. Quer tomar uma cachaçinha no fim de semana? 82%. Eu sei desse imposto de cabeça porque a Malu curte uma cachaça. Tô brincando. Mas você vai vendo, cara, então no final dos 1.500 que ela tem líquido na mão, ela vai pagar metade de imposto, sobra 750. E depois que o imposto já desmurrou ela pra caramba, aí vem a inflação e chuta a barriga. Fazendo os preços todos aumentarem na média, né, que o IPCA é uma média, 6%. Só que o IPCA é uma média que tem lá um monte de itens que estão caindo de preço e puxando a média para baixo porque o pessoal não quer consumir. Enquanto que eles querem consumir, está puxando a média para cima. Então, o feijão, além de ter imposto, está subindo 15% no mês. O arroz está subindo 12%, a carne subiu 20%. Só que a carne de cordeiro, que só o rico consome, tem pouca demanda, está caindo de preço em 5%. Aí aquilo puxa a média do IPCA para baixo. Então, para o pessoal de baixa renda, é complicado mesmo fazer o orçamento caber no mês, digamos assim, né? E outra, vocês muito ainda o difícil. imposto sobre a inflação, que os poucos de baixa renda que conseguem comprar um terreninho com muito sacrifício, pagar por 10, 15 anos, comprou lá por R$10.000, vai vender por 50 mil, ele vai pagar imposto de renda sobre 40, quando na verdade desses 40, talvez 25, reposição 30, de inflação. Apenas inflação. Exatamente. Ele acaba perdendo o processo. Não, e se não reajustar a tabela de imposto de renda, daqui a pouco você vai subindo o mínimo, mas não muda a tabela, tá todo mundo pagando 27,5% de imposto. Só que, como eu disse, isso é pro pessoal realmente de baixa renda. Agora, o cara de alta renda tá se endividando por uma questão de, pegando o conceito econômico, preferência temporal. Ele valoriza muito mais o presente em relação ao futuro.
E quem faz isso são pessoas imaturas. Você pensa numa criança, por exemplo, ela é extremamente focada no hoje. Ela tem um alto nível de preferência temporal. Ela quer as coisas na mesma hora. Ela tá com fome, ela chora pra ganhar comida. Ela tá suja, ela chora pra alguém limpar ela. Ela tá com sono, ela chora. Ela quer tudo na mesma hora. À medida que a criança vai crescendo, ela aprende a esperar. É aquele estudo do marshmallow. Você bota lá na frente com o marshmallow e fala, olha, vou sair, se você não comer quando eu voltar, eu te dou 2. Aí dizem que acompanhar as crianças depois pelo resto da vida, né? E aquelas que esperaram se deram melhor na vida. Porque é o comportamento de quem é maduro, pô. Você abre mão um pouco no presente, porque você sabe que esse abrir mão agora, esse sacrifício, como você colocou, vai te dar um poder de consumo maior no futuro. Mas numa sociedade que valoriza muito status, aí o cara ele quer sempre tudo no presente. E eu lembro disso, pô. No quartel, eu tive, durante todos os meus anos como oficial do Exército, o pior carro do quartel. Com exceção dos 2 primeiros anos, que eu tinha um C3, então não era o pior. Mas depois começou a ficar o pior, que os meus amigos estavam comprando Honda Civic, Corolla, e eu com meu C3 durante 6 anos. Aí quando eu troquei por um Renault Clio 2 portas vermelho, e num quartel lá no norte que todo mundo tinha picape, pô. Nossa. Então era ridículo o meu carro, assim, dava uma vergonhinha no estacionamento. Mas eu sabia que eu tava adotando aquele padrão de vida pensando no que eu queria ter no futuro, como o Sebastião falou aqui. Tinha clareza no porquê daquilo. Né? Ninguém vai simplesmente adotar um carro mais simples porque a conta não tá fechando. O cara não quer, pô, isso aqui me dá uma dificuldade, vou ter mão de obra, manutenção. Agora o cara que fala, eu vou manter bem o meu carro, porque se eu trocar, eu não consigo viajar, se eu trocar, eu não consigo independência financeira, esse cara vai valorizar cada segundo que ele tem lá, tirando graxa, tirando sujeira do motor aí para poder manter o carro dele melhor. Ele dá valor. Se fosse pensando na riqueza material de novo, pensando em chegar lá, quais seriam assim, os 3 hábitos que a gente deveria ter, né, na concepção de vocês para que a gente chegasse lá? Para que a gente ficasse rico financeiramente? 3 hábitos. 3 hábitos. Bom, primeiro hábito é você se imaginar onde você quer estar daqui a um tempo. Ter uma estratégia para alcançar uma situação futura. Você falou agora o sacrifício para alcançar algo divino, né? Algo que eu não consigo com o meu salário, algo que eu não consigo no meu dia a dia. Eu vou me imaginar, talvez viajando, talvez numa casa melhor, talvez ajudando meus pais, não importa o quê, mas se enxergar no futuro é um hábito que a maioria não tem. As pessoas querem se enxergar no fim do mês ou nesse momento dar para os filhos o que não tiveram na infância. Um segundo hábito, conversar sobre construção de sonhos, conversar sobre objetivos. Em alguns dos meus livros, 2 dos que eu trato para casais, eu falo que falar sobre dinheiro não é perguntar por que o outro gastou determinada coisa. Cara, por que você gastou tanto no mercado? Por que você comprou esse vestido? Cara, alguém gastou no mercado ou comprou um vestido porque decidiu comprar, caramba. O porquê decidiu pode ser frustração, tá faltando sexo, não tem recompensa e trabalha demais, não importa, mas a pessoa decidiu. O que está levando a decisões é porque talvez está faltando um motivo maior para não fazer isso. Então, falar sobre dinheiro é perguntar, cara, o que falta para a gente ser mais feliz? O que falta para a gente ter algo melhor? Eu convido as pessoas a começar essa conversa simplesmente perguntando, você está feliz? Porque no namoro, normalmente 2 pessoas diferentes se encontram e falam, pô, a gente está feliz pra caramba, vamos ser felizes pelo resto da vida? E aí decide casar e só pagar contas, cara, não acaba a felicidade, né? Desaparece o que diferenciava um do outro, né? Pô, a pessoa que gosta de montanha se apaixona pelo que gosta de mar e fala, porra, não sabia que o mar era tão bonito, né? Vamos visitar o mar pelo resto da vida? Não, o resto da vida agora você vai trabalhar que nem um retardado, vai pagar a prestação da sua casa, do seu carro, plano de saúde, que não vai dar tempo de ir pro mar, porque a vida está difícil. Então, ser feliz vamos tentar resgatar aquilo que a gente queria fazer das nossas vidas. Eu trabalho hoje formando planejadores financeiros. O maior desafio que o planejador financeiro tem não é em montar a carteira de investimentos, tirar da dívida, é tentar arrancar da pessoa o que faz ela feliz mesmo. É mais fácil orientar hoje um pós-adolescente, o cara que ainda tem sonho de eu quero ser piloto de Fórmula 1, eu quero visitar o mundo inteiro, eu quero escalar a montanha mais alta. Esse cara tem um monte de sonho. Você vai falar com um cara de 40 anos? Não, eu quero garantir que não falte nada para minha família. Eu quero garantir que meu filho tenha uma boa educação. Porra, isso não é sonho, isso é o mínimo que você tem que criar para a família. Quanto mais audacioso for o sonho, maior a capacidade da pessoa ajustar o estilo de vida dela para assegurar que aquilo aconteça. Se a pessoa tem muita vontade daquilo acontecer, ela faz... Vou deixar de usar a palavra sacrifício, tá? Ela faz grandes ajustes na vida. Cara, eu vou sair do apartamento com sacada gourmet e vou morar num loft.
porque desse jeito eu vou passar a viajar todos os anos, desse jeito eu vou garantir um intercâmbio para o meu filho, desse jeito eu vou conseguir multiplicar meu patrimônio e alcançar a independência financeira. Aí vai falar, porra, mas todo fim de semana agora eu vou ser obrigado a dormir nesse apartamento? Não. Agora com um gasto bem menor você consegue sair para passear, viajar, visitar os amigos. Gostava de receber amigo em casa? Aluga um espaço gourmet. Isso acontece quantas vezes por ano? 3, 4 vezes por ano? É muito mais barato você alugar um espaço e reunir os amigos, talvez até com um buffet servindo ali, do que você ter um apartamento caro, pouco usado, né, que serve de desculpa para você não fazer outras coisas boas. Então, como um hábito importante, vamos falar sobre sonhos. Posso acrescentar mais um? Claro! Pô, além da questão dos sonhos, além de ter essa... de se imaginar na frente, um pouquinho de organização. Né? É algo que é difícil no começo, mas parar, pensar, pôr na ponta do lápis. Quando a pessoa baixa um aplicativo qualquer de controle financeiro, ela já muda o comportamento. Não precisa do planejador. Não precisa do planejador financeiro para mudar a vida. Não precisa de um consultor de investimento. Cara, se você simplesmente organizar e entender como você gasta o dinheiro, vai bater um monte de arrependimento. Fala, cara, por que eu pago tanto de conta de telefone? Por que eu tô assinando esse negócio? Cara, eu ainda estou pagando a prestação daquele passeio que eu fiz no meio do ano passado. Cara, que besteira que eu fiz. Não consigo mais passear. Que merda, né? Então, você vai reagir a comprar prazo, às assinaturas displicentes, aos caprichos que você tem no momento mais frágil. Você vai desfazer aquilo, simplesmente por controlar. Cara, até um insight. Se você já fez isso, faz de novo, se você faz muito tempo. Porque é bom sempre rever. Porque você sempre toma um susto, né? Você vai perdendo um pouco a mão. Tipo assim, eu faço isso todo ano. Pô, faz um tempinho que eu não faço isso. Agora eu já tô, procurando de novo, com um aplicativo melhor. Não, na hora que você para pra olhar isso, você fala uns negócios, cara, eu gastei 300 reais de pedágio, pra onde que eu fui, tá ligado? Tipo, eu não acredito, eu não vou mais nesse você shopping. É 60 reais de estacionamento, sabe? Você sabe, você sabe o que você tá fazendo. E o pedágio é totalmente evitável, só passar coladinho no carro da frente, né? É igual quando a gente já pegou Uber algumas vezes, né? Em Alphaville, tem um pedágio. Logo que você vai chegar aqui em Alphaville, aqui, né? A região, não sei se pega outras regiões aqui também em volta. Por exemplo, Rodanel pega. Beleza. Aí, às vezes, tem o Uber, cara, que ele, pra não pegar esse pedágio de R$4,50, ele gasta 4... ele faz uma volta. Ele gasta 4 litros de gasolina a mais. Ele perde 40 minutos da vida dele, sei lá. Cara, pra não pagar... O bagulho não tá. Eu fico pensando, cara, mas já não tá contando? Tá, né? Geralmente tá contando. Cara, e manutenção e um monte de coisa. Tempo. É bizarro. Esses desvios não compensam. Tem uma coisa que parece óbvia, mas, cara, é trabalhar e não reclamar, amigão. Tem que trabalhar muito. Não tem jeito, cara. Tipo assim, se você já nasceu desfavorecido, se você já tá numa condição que não tá favorável, nasceu, na periferia, alguma coisa, você vai ter que, sim, trabalhar mais do que a média, ou até muito mais do que a média. Você vai ter que trabalhar, sei lá, 18 horas por dia, 14 horas por dia. Quanto tempo a gente ficou, sei lá, uns 4 anos trabalhando 14 horas por dia, virando noite? Posso corrigir, Kaique? Não é trabalhar mais, cara. É trabalhar melhor. Pode ser. Vocês trabalharam muito comparando o trabalho de vocês com o que havia de melhor. Pode ser. Superando expectativa, fazendo melhor do que já tinha no mercado. Isso vale para qualquer profissão. Qualquer profissão. Você perguntar pro seu patrão, tá feliz, cara? Tem alguma coisa que eu posso melhorar? Questionar, né? Cara, isso te dá um universo de possibilidades para você aumentar a empregabilidade, não correr o risco de perder o emprego. Você está preocupado em fazer o melhor. Você pode não ser o melhor, mas, cara, me diz o que está faltando para eu correr atrás e buscar. Apenas trabalhar mais vai te colocar numa armadilha de entrar numa repetição, você se habituar àquilo e ficar enjaulado. Uma coisa que você falou que faz sentido, eu sempre questionei meu chefe, no caso do Thiago, que eu queria entregar mais, eu queria crescer, eu queria ser algo maior dentro da empresa. E quando você fala e expõe que você quer ser alguém maior, você quer alguma coisa maior, vai aparecendo. Toda vez eu acho que aparecia uma oportunidade que o Thiago podia me dar, vinha na cabeça, o Kaique me pede muito isso. Então, vou dar mais oportunidade para ele crescer. Essa empresa se transformou muito nos últimos anos. Muito. Quem que ficou na empresa? Quem entregou melhor. Quem ficou imprescindível. Quem agregou valor ao resultado. Muita gente, acredita que até gente boa saiu, mas talvez não soube mostrar que era boa, não soube entrar no ritmo de solicitação da empresa. Não bastou trabalhar mais para essas pessoas. Sim. Quem vestiu a camisa e soube fazer o que era necessário, certamente ficou. É verdade. Posso fazer uma pergunta que eu queria aproveitar, até recentemente teve a sua polêmica do mercado. Queria colocar isso aqui na mesa. Porque eu queria saber como é que vocês lidam, porque muitos comentários que a gente vê em conteúdos de educadores de finanças é de uma galera falando assim, porra, essa não é a realidade do brasileiro. Essa é a mais famosa, né?
E aí, quando eu vejo essas coisas, eu penso assim... Eu penso duas coisas, né? Eu penso assim, cara, porra... Gente, eu tô fazendo um vídeo vai bater 1 milhão de views. Não vai ser a realidade de todo mundo que tá assistindo aqui. Mas entendeu? É a realidade de uma boa parte. É sempre difícil tudo que eu tô passando aqui numericamente ser a realidade de 100% das pessoas que estão assistindo a porra do vídeo. Aí depois, sei lá, cara, eu penso também que, tipo, cara, eu tô fazendo um vídeo aqui, 5 coisas pra você deixar de ser pobre, pra você, ficar rico. Então, são coisas que realmente... É pra você sair da realidade, né? Senão eu faço um vídeo aqui, 5 coisas pra você continuar sendo um merda, né? Aí vira um vídeo, eu penso essas duas coisas. Como que vocês pensam em relação a isso, assim, de tipo, com esse hate, com esse questionamento de uma parte da audiência, das pessoas que às vezes são impactadas por Reels, né? Por conteúdos que nem são de seguidores, né? É uma audiência ali que às vezes nem é seguidor, foi impactado por um Reels e tudo mais. Bom, ou como uma polêmica dessa do mercado, tal, que foi meio... aquele lance do valor e quanto gasta no mercado, é isso? Que foi meio... Cara, vamos lá. Brasil não é um país, uma realidade. São inúmeras realidades. Sim. O Thiago, quando fez o comentário, com certeza tentou dar um exemplo de uma janela, de uma possibilidade, uma das várias formas de viver que existem no Brasil. Era tipo assim, o cara ele tem 5 filhos, esposa, amante, e ele fala assim, porra, eu não gasto R$300 de mercado. Não, era o dado do IBGE, pô. Não precisa ser nem o tamanho da família. A gente fez um cálculo, segundo o IBGE, e a gente fez um vídeo demonstrando isso. Segundo o IBGE, o gasto por pessoa era de R$314. 2019. Na época do vídeo. Só que aí a pessoa, ela tem 5 pessoas na família. Aí, supondo que ela gaste R$1.500 no mercado, eu falo, mas eu não gasto 300. Eu falo, claro que não, imbecil. Eu tô falando pra uma por cabeça, não a família inteira. Né? E aí o cara, o que o Lucão falou, ele quer gastar um dinheiro a mais, e ele fala, não é minha realidade. Claro que não. Não é, né, pô? Que aluguel é esse? É um dado médio. Você fala assim, cara, existe muitos aluguéis de R$1.000. Aí eu falo assim, vive você com R$300. Eu falo, mas não precisa, eu já passei por essa fase, cara. Não mas tem nada a ver. E é uma média, pô, que sei lá, o norte é muito mais barato do que o sudeste. Aí o sudeste puxa pro alto e eles puxam pra baixo, tem uma média. Eu, durante muito tempo, lidei com esse tipo de situação, principalmente quando eu fui consultor de um programa TV aberta, eu era consultor do programa Encontro com Fátima Bernardes, e o programa Audiência Nacional. Então, qualquer comentário que era colocado lá, aparecia lá num programa de fofoca em algum lugar, consultor do programa diz que... E vinha lá um exemplo. Cara, se você fala que a pessoa paga R$3.000 de aluguel, vai ter um monte de gente no Brasil falando, mas também esse cara quer viver aonde? Em Mônaco. E o cara de São Paulo vai falar, mas não dá para viver bem com R$3.000 de aluguel. São realidades diferentes. Eu escrevi um livro para tentar resolver esse debate. O livro chama Riqueza da Vida Simples, que é onde eu proponho para a pessoa pensar onde que pessoas que ganham o pouco que você ganha vivem bem. Tem realidades no Brasil que 2 salários mínimos para uma família é quase que salário de rei, porque boa parte do Brasil vive com auxílio de governo. E é bem menos de salário mínimo. Não vive bem, não tem capacidade de fazer escolhas, mas em certas regiões do Brasil, em regiões mais periféricas, você vai nos estados mais distantes, que muita gente acha que vive mal, né? Roraima, Amapá, enfim, se vive muito bem com uma renda não de 2 salários mínimos, mas um pouco mais que isso, mas quase que uma vida, casa espaçosa, pode ter o seu carro do ano, tem uma igualdade social muito grande. E existem muitas situações, muitas configurações de vida no Brasil em que se você consegue pagar o bom aluguel, você paga um básico de mercado, boa parte você provê de permutas que existem. Você vive no interior, cara, você compra o ovo, mas também o frango você permuta um pouco do tomate que você tem em casa, existe essa troca. Eu tenho essa troca no condomínio que eu tenho aqui tem perto em casa. de casa. Tem ali em casa. Eu quando colho abacate no meu sítio, dá 4 caixas, mas não consigo 4 caixas de abacate nem em 5 anos. Eu dou para todos os vizinhos. Todo fim de ano os vizinhos me dão lixia, manga, laranja, o que tem na região. Isso diminui minha conta de mercado. Não que faça grande diferença no padrão de vida que eu tenho, mas existem situações que a pessoa tem um pedacinho de terra, consegue criar galinha, consegue criar um pé de fruta, sua horta, e vai falar que é perfeitamente normal gastar R$300 por mês no mercado. Não tem tudo o que gostaria, mas consegue viver. E tem lugares que o cara gasta 1.000 por mês e fala, cara, não consigo pôr uma carne na mesa da minha família. Então, são realidades diferentes. Existe um problema no Brasil que, durante muito tempo, parece que todas as oportunidades estão apenas nas 3, 4 grandes cidades. Isso atraiu grande parte da mão de obra, criou um processo de favelização, que basicamente é consequência de gente demais disputando oportunidade de menos.
E nós não conseguimos criar um esclarecimento em nível nacional de que existem muitas regiões do Brasil que precisam dessa mão de obra, da mão de obra industrial, comercial, de serviços, mas que está procurando espaço onde não tem mais vaga, e tem muito lugar no interior que não cresce. Tive há pouco tempo na cidade de Sorriso, né, no centro-oeste do Brasil, que você fala, cara, isso aqui seria Miami, se as pessoas viessem trabalhar. Eu pergunto para as pessoas, o que falta em Sorriso? O cara fala, falta um personal trainer, né, porque a gente abre uma academia, não tem quem trabalhe aqui. Né? E metade da população da cidade anda de avião para passar as férias em Balneário Camboriú, enfim, tem um padrão de vida sofisticado dentro do que pode oferecer. Mas as pessoas não vão procurar as oportunidades que a cidade tem, porque não há uma estratégia, uma inteligência dizendo, ó, o que você é? Você é encanador? Está faltando encanador na cidade tal, do estado tal, e paga bem. Falta essa mobilidade. Você compara com uma realidade de um país que soube se desenvolver, não está bem hoje, mas soube desenvolver Estados Unidos. Você vê nos filmes. O jovem se forma, ele parte para onde é melhor viver. Sim. Não tem o apego de onde eu cresci, ele vai voltar em algum momento para a terra da família. Mas ele vai fazer a vida dele onde paga o melhor, onde ele paga menos imposto, onde tem emprego para a habilidade que ele tem. Essa mobilidade geográfica, o Brasil está começando a construir, estamos criando um novo país no interior, no centro-oeste. Quem viajar para lá vai ver que o Brasil que funciona está indo para essa região. Mas ainda falta desenvolver melhor essa estratégia de distribuir oportunidades pelo país. Olha, é muito difícil isso, Lucão, porque o equívoco do Thiago nesse vídeo foi querer falar com dados médios do IBGE, porque a média não mostra nada. Se eu tô com a minha cabeça no forno e meu pé no congelador, meu corpo na média tá numa temperatura legal, mas eu tô morto. Entendeu? Então é muito complicado, como o Serbasi falou, num país de proporções continentais, você queria falar pro brasileiro médio. Esse cara não existe. Porque você pega a renda média do Brasil, tem um punhado de bilionários que puxa a renda para cima, entendeu? Então, se você pega, né, a renda, ela é puxada por alguns poucos caras. Se um cara vai embora, a renda diminui. Eu sei que é muita gente, então é muito complicado. Até pensando em preço de aluguel. Poxa, eu dei uma rodada pelo Brasil, eu fui militar. Antes de vir para São Paulo, eu morei em Boa Vista. Lá eu pagava 1.500 de aluguel para morar na melhor localização da cidade, num apartamento de 80 metros quadrados. Cheguei aqui em São Paulo... Você não paga meu condomínio hoje. Pois é, em São Paulo eu cheguei, 2017, isso era 2017, não sei como é que tá lá hoje. Mas em São Paulo eu paguei 4.500 para morar num apartamento de 45 metros quadrados. Então, o apartamento caiu praticamente pela metade em termos de metragem e o valor do aluguel subiu 3 vezes. Sendo que o condomínio também era mais caro, o pão de açúcar da região era muito mais caro, era o mercado gourmet que havia lá. Se bem que lá... cascata, né? Pois tudo é mais caro em torno daquilo que é caro. E em Roraima até que o preço das coisas no mercado era caro, porque salmão chegava de avião, entendeu? Tinha umas coisas assim. Mas moradia, que é principalmente aquilo que mais impacta o orçamento de uma família, era muito, mas muito mais caro. E pensando nisso, cara, eu acho que quem tá em rede social tem que escolher o público com o qual quer falar. É que o Thiago é muito grande, cara. Você tem 5 milhões de investidores na bolsa, o Thiago tem 8,5 milhões de pessoas seguindo ele. Então é todo mundo que investe na bolsa e mais um monte de gente que não investe. Então é complicado você falar com todo esse público. E quanto maior você fica, mais fácil é darem pancada em você. Por mais que você tome cuidado. Tem um vídeo que alcança 1 milhão de pessoas, basta 1.000 pessoas insatisfeitas para fazer um estrago. E são caras que não vão se identificar. E aquele negócio, né? O Thiago é um cara muito educado. Educadíssimo, pô. Se tem 10 pessoas aqui em volta... Pois é, pô. Se tem 10 pessoas aqui em volta do Thiago e o Thiago sabe, aquela pessoa ali, pô, Thiago, ela não gosta que você use tal termo. Ele não vai usar, porque ele não quer ofender aquela pessoa. Se tem 100 pessoas, aí é mais complicado, né? Thiago, então, aquele lá não gosta de tal termo, aquele não gosta de não sei o quê, aquele ali não suporta estatísticas do IBGE. Então, ele ainda consegue se comportar. Agora, quando tem 1.000, 10.000, 1 milhão, você pode falar, vai ter um cara, ué, mas por que ele não falou, fascista, né? Como é que ele faz isso? Entendeu? Então não dá, cara. É um jogo de número. Depois de um tempo, poxa, não tem como você agradar todo mundo. Infelizmente, né? Eu acho curioso quando surge um comentário nos meus posts, o cara falando, pô, mas eu não ouço mais esse cara porque ele é comunista. Eu queria saber onde que a pessoa, o que que ela viu de referência para achar que eu sou comunista, esquerdista. Cara, não tem como. Quem defende soluções próprias, independência, liberdade, não tem como abraçar outra causa. Né? Mas tem gente que critica o meu trabalho por achar que eu sou esquerdista. Não sei se porque associa um programa de televisão que eu estava, algum comentário, ou simplesmente porque eu elogiei uma prática de governo. Todo governo tem atos bons e ruins. A pessoa acha que simplesmente eu assumo uma causa por um comentário. Acontece. É um recorte. Queria fazer uma última pergunta para vocês aqui.
Qual que é a melhor coisa que nunca aconteceu com vocês? Olha, que interessante essa pergunta, cara. A melhor coisa que nunca aconteceu? Mas que poderia ter acontecido. Eu já vi um historiador falando que era o Neil Ferguson, falando que o principal evento do século XX foi não ter ocorrido uma terceira guerra mundial. Que esse foi o principal, porque a gente chegou em vários momentos muito, mas muito, muito, muito perto. Se eu for pensar na minha vida, cara, até sobre aquela questão dos hábitos, né? Uma coisa que eu tava pensando é que, poxa, disciplina é muito bom, buscar o conhecimento, porque a vida que você não tem hoje pode ser resultado de alguma coisa que você não sabe, você tem que aprender, ou que você sabe, né? Mas não faz. Aí você não tem disciplina para fazer. Mas eu acho que aquilo que é mais importante é você focar em uma área que realmente pode mudar a sua vida em termos exponenciais, né? Que foi produzir conteúdo. Isso mudou pra caramba a minha vida. E eu só tô aqui porque a minha esposa começou a produzir conteúdo antes. Aí quando ela teve sucesso, eu pensei, poxa, será que eu consigo ter um pouquinho do sucesso que ela teve? Minha cabeça é, se 1.000 pessoas comprarem algo de R$1.000, eu fiz 1 milhão. De maneira muito mais rápida do que poupando e investindo ao longo dos 12 anos necessários para isso. Então a melhor coisa que não aconteceu na minha vida foi, por exemplo, ter pegado um outro caminho. Porque durante um tempo eu quis estudar para um outro concurso público. Que alguns amigos meus estudaram e passaram na Receita Federal, passaram para ser fiscal de ISS, ICMS. Não, mas você estaria famoso também se você estivesse na Receita agora, né? Famoso. Agora, ia viralizar no TikTok, ia virar no TikTok, o gato da Receita Federal. Casimiro ia reagir você. Eu não sei como é que seria, mas se eu tivesse passado em uma outra carreira que me pagasse o dobro do que eu ganhava no Exército, talvez eu não tivesse o incômodo suficiente para querer fazer outra coisa, ou ter falado pra Malu, poxa, aí, o que a gente vai fazer? Que ela tá fazendo uma faculdade, talvez falasse, não precisa fazer nada, pô, a gente já ganha super bem, fica aí, descobre o que vai fazer. E tinha um certo incômodo, né, nela também, ela falou, poxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E ela, quase que instintivamente, eu não tinha isso na minha cabeça como eu tenho hoje, né, bem definido, olha, uma área que pode dar uma evolução exponencial. Mas ela foi pra um caminho porque gostava de rede social e adotou uma área que era exponencial. E no começo eu não ajudei, eu fui contra. Então, talvez a melhor coisa, além disso, foi a Malu não ter me ouvido. Porque eu falava, olha, rede social é perda de tempo. Olha. Até que ela me mostrou, não, tem 500 pessoas me assistindo aqui. Eu pensei, caramba, 500 pessoas. $1 milhão. Exato. Se eu vender R$1.000, né, para essas 500 pessoas, algo de R$1.000 dá $500 mil. Então, eu acho que esse foi o ponto. E se eu pudesse dar, né, finalizando a minha parte aqui, uma última dica para o pessoal que está assistindo, é tentar encontrar essa área que pode mudar na sua vida. Eu gosto sempre daquela história do Pareto, né? O teorema de Pareto do 80-20. O Pareto era um polimata italiano, engenheiro, estatístico, tinha várias habilidades, cientista político, tem muita coisa que ele fez em termos de publicação. E uma vez analisando a distribuição de terras na Itália, ele viu que 80% das terras eram de 20% das famílias. E o pessoal para aí quando fala do Pareto, né, no 80-20. Ah, então você vai ter 80% de resultado da sua carteira vindo de 20% dos ativos, por exemplo. Só que olhando esses 80% das terras, ele viu, e os 20% das famílias, ele viu que 20% dos 20%, ou seja, 4% das famílias, eram donas de 80% dos 80%, de 64% das terras. E novamente ele foi ver que havia um punhado de famílias pequeno, 20 desses 4, 0,8, que eram donos de praticamente 51% da Itália. E a mesma coisa vale para mim hoje, então eu sempre fico pensando, né, o que é mais importante que eu faça? E nada é mais importante para a empresa, por exemplo, do que eu estar em frente a uma câmera. Isso que é a minha contribuição exponencial para a empresa. O Thiago é a mesma coisa, pô. A gente teve aquela discussão no ano passado, né, de, poxa, o Thiago tem que ser o CEO, não tem que ser. E hoje a gente tem um co-CEO do lado do Thiago para que ele possa ser mais influenciador. Porque nada é mais rentável para a empresa do que o Thiago em frente a uma câmera. Então, as pessoas têm que pensar nisso também. O que é o mais importante que você pode fazer para tentar acelerar a sua mudança de vida, para ficar rico? Muito bom, Pedro. Seria isso. Seus raciocínios são sempre excelentes, cara. Muito bom. Muito bom, Pedro. Isso é muito foda. Cara. Você é sempre perspicaz nas observações, Thiago. Parabéns. É um bom observador, né? E você, Cerbasi? E você? Cara, sabe, talvez uma das perguntas mais difíceis que me foram colocadas. Minha vida teve muitos reveses, muitas situações em que eu me aventurei. Eu comecei a dar aula sendo tímido, então me expondo para os leões. Minhas primeiras aulas, eu era um cara de 27 anos dando aula para alunos de 35. Né? Então, eu sofria bullying dos meus alunos. Então, eu diria que muita coisa ruim aconteceu na minha vida, mas eu fui muito resiliente. Eu soube lidar, eu soube administrar, eu soube descansar depois, eu soube
colher alguma coisa. Um pouco do que o Ray Dalio coloca no livro dele, Princípios, lá que, pô, quando você dá um passo muito ousado, tenha certeza que você está aumentando muito a chance de errar. Mas espere colher o melhor desse erro. Aprenda uma lição para dar um passo mais ousado ainda na próxima. Eu acho que eu me expus muito ao erro, num risco controlado, sabendo a hora de sair, sabendo a forma de responder, sabendo a forma de reagir, para que eu aprendesse coisas que eu não aprenderia ou levaria um caminho muito mais longo para aprender se eu fosse me aperfeiçoar, enfim, melhorar. Eu diria que a melhor coisa que não me aconteceu foi não confrontarem demais ideias rebeldes que eu tive. Eu comecei a dar aula de educação financeira porque me deram talvez a mais chata, a mais insossa das aulas que um professor pode dar num curso de alto nível, de pós-graduação, que era contabilidade básica no MBA Marketing. Porra, os caras que eu dei finanças, eu ter contabilidade básica com um professor jovem num sábado à tarde. Que pior podia acontecer na minha vida. Em vez de seguir os livros clássicos, né, quem é da área sabe, lá, de Udícibos e similares, eu decidi desmontar o livro e falar, cara, como que seria a contabilidade na vida da pessoa? Pedi para o aluno levar para a aula uma declaração de imposto de renda para a gente aprender balanço patrimonial, ensinando para a pessoa, cara, o que é ativo? Pensa no conceito aí de bens e direitos que você tem. O que é passivo? Pensa em dívidas e ônus reais. Cara, todo mundo aqui fazendo MBA, todo mundo vai estar com a vida diferente daqui a 5 anos. Vamos abrir a renda de cada um, patrimônio de cada um e fazer o balanço de cada um. Comecei a brincar de contabilidade com o imposto de renda das pessoas. Na prova eu cobrava o balanço da Petrobras, da Vale, enfim, uma pessoa sabia fazer. Eu acho que se um professor de contabilidade me visse fazendo aquilo, eu ia falar, cara, varre esse moleque daqui que ele está ensinando contabilidade de um jeito que não tem nada a ver com o livro, não está seguindo a bibliografia, a ementa do curso. Eu deixei de seguir a ementas de curso e, de certa forma, não me confrontaram. Se aquilo acontecesse naquele momento, eu seria um professor de contabilidade, nada contra a contabilidade, mas não teria aberto as fronteiras que eu abri no meu trabalho. Foi uma mistura de coragem com uma certa resiliência para lidar com as dificuldades que surgiram daquilo, né, a partir daquele momento. Muito bom. Cara, muito bom. Caramba. Muito bom, né, cara? Cerbasi, Perini. E aí? Tem ensinamento final? Aqui. Ensinamento final do primo? Não, cara, eu tô só aprendendo hoje. Só aprendendo. Acho que... Parece que você gravou 4 primocasts hoje. Que isso, cara? Não, hoje tá, cara, eu tô em posição de aluno. Bom. Gostei muito. Mas o que marcou muito foi o que o Cerbasi falou, cara, que as pessoas não deveriam viver com base no quanto elas ganham hoje, mas sim com base em aonde elas gostariam de estar daqui a 5 anos. Forte, ou 10 anos. Eu gostei ou 20 anos. Gostei também do tipo, você não tem que aceitar a viver com R$2.000 por mês. Ninguém deve aceitar. E aí o problema das reflexões do Perini é que eu gostei também, mas assim, eu não vou conseguir reproduzir agora. São tantos dados do IBGE, são tantas reflexões. Fala de uma forma tão bonita, né? Filósofo. Tudo se encaixa também. Vai ficar difícil agora. Uma brincadeira. Pessoal, como faz para encontrar vocês nas redes sociais? Minhas redes sociais, Gustavo Cerbasi, as redes que eu mais gosto, YouTube, Instagram. Hoje eu sou sócio da Super Rico, que é um serviço gratuito, a pessoa se cadastra, tem acesso às ferramentas. Se quiser contratar o serviço planejador, está lá acessível, está à disposição. E estou trabalhando pesado aí para aprofundar a carreira de planejador financeiro. Quem tiver interesse de atuar como planejador financeiro, temos aí uma boa frente de crescimento, trabalho, renda, para trabalhar junto com a gente também. Muito bom. E você, Perini, como faz para te encontrar, cara? Vocês me encontram no Instagram Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda, quarta e sábado. E no podcast Sócio, semanalmente, a gente está lá com episódios novos, com a temática de empreendedorismo, falando de negócio, produtividade, de finanças. Então, estamos sempre lá. 3 vídeos na semana, Perinão? 3 vídeos. 3? Caramba, velho. Caramba. Caraca. Como eu falei pra vocês, nada é mais rentável do que me botar em frente a uma câmera. Eu tô levando isso bem a sério. Não, eu tô achando pouco. Sábado... tá achando pouco? Semana tem 7 dias, 7 dias, velho. Pô, mas ainda tem podcast ainda, pô. 2 horas de conteúdo. Mas será que, stories todo dia. Será que domingo é um dia bom também? Quê? Domingo não é um dia bom também? Domingo é o dia de aula do Viver de Renda, né? Eu tô brincando, Perini, tá animal. Meu tempo tá full bucket aqui. Agora é legal, né? Pensar que, o Cerbasi fez um trabalho com planejadores financeiros para incentivar bastante os planejadores. A gente tá fazendo um trabalho com consultores também, que muitos também são planejadores. Eu acho que a gente vai acabar mudando muito, cara, o mercado do que ele veio até aqui, né? Porque você tinha os gerentes, você viraram os assessores, agora você tem os planejadores, você tem os consultores. Acho que talvez melhorando, né? Próxima década a gente participe de um movimento de transformação
puta, muito legal no Brasil, Thiago, né, cara? o fruto do nosso trabalho, nós nessa mesa que contribuímos muito para isso, tá fazendo o investimento, a cultura financeira crescerem no Brasil. Isso está trazendo eficiência para o mercado. O mercado eficiente diminui as possibilidades de você ter ganhos muito diferenciados. Onde você vai encontrar a diferenciação? Quando você individualiza. Aí ganham valor profissões como consultor de investimentos, planejador financeiro, carreiras que estão amadurecendo e devem se tornar as carreiras mais desejadas, mais brilhantes aí nos próximos anos no Brasil. Pô, muito bom. Bom, então é isso aí. Um grande abraço, até o nosso próximo episódio e tchau.